Meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio Edificar, que é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando do capítulo 6, que tem por título Globalização. Lembrando que no nosso último vídeo nós falávamos dos países subdesenvolvidos e acabamos falando sobre alguns índices, né, indicadores socioeconômicos, como Produto Nacional Bruto, PNB. A gente também citou sobre a ONU, Organização das Nações Unidas, e a questão, né, do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E nós vimos que esse índice ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor para o país, né? E ele leva em consideração a questão da saúde, da educação, né? A questão da renda. E por fim, nós acabamos dando ênfase na questão da renda per capita. E citamos o que seriam os índices de mortalidade infantil, expectativa de vida, escolaridade. E acabamos vendo alguns mapas associados à questão da linha da pobreza, expectativa de vida também, e alguns termos mais enfáticos, que seriam as desigualdades sociais, dependência econômica e tecnológica, atividade externa, que são características mesmo dos países pobres. E finalizamos falando sobre a questão do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Então, a partir disso, a gente entra num outro assunto, que seria a globalização. Então, dentro da introdução, a gente tem que o termo globalização invadiu o cenário mundial a partir dos anos de 1970, resultado de uma extraordinária revolução econômica, tecno, tecnocientífica e de costumes. Nunca houve em toda a história da humanidade um período de inovações técnicas e mudanças no estilo de vida tão abrangentes, né? Que em um curto período a gente viu como a questão tecnológica ela vem aí tomando frente, né, dos vários meios, né, que envolve o espaço geográfico. Então, a circulação mundial de bens e serviços tornou-se mais ampla. Pessoas de diferentes e distantes regiões adotam o mesmo estilo de vida, bebem refrigerantes da mesma marca, comem em fast foods, né, assistem aos mesmos filmes e vestem o mesmo tipo de roupas, o que antes era inimaginável. Então aí a gente consegue ver o poder que a globalização tem, né, de influenciar, digamos assim, né, em vários tópicos, porque quando a gente fala aí de marcas de refrigerante é uma coisa, a questão dos alimentos é outra, a questão vestimenta é um outro ponto. Então a gente sabe, por exemplo, que quando a gente vai num shopping center, a gente vê ali uma concentração de lojas, e só ali a gente vê um mundo de coisas. Se a gente vai na praça de alimentação, a gente consegue ver ali um conjunto de lojas, inclusive de empresas multinacionais, né, que trabalham com a questão da alimentação, e a gente sabe que são empresas que estão fragmentadas, né, e que geralmente possuem sedes lá em outros países, né, geralmente desenvolvidos, e que botam suas filiais, né, as ramificações em tantos outros lugares pelo mundo. Então, aí fica a pergunta, né, o que é a globalização? A globalização ela é um novo e mais avançado estágio de dependência entre todos os povos e economias da superfície terrestre. Tornou-se popular após a crise do mundo socialista, aí no caso vinha o ano de 1989 a 1991, lembrando que 1991 foi o ano que começou a se fragmentar a União Soviética, né? Que resultou no fim do mundo bipolar. Quando a gente fala desse mundo bipolar, nós já trabalhamos também, está falando da disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética, em que uma representava o capitalismo e a outra o socialismo. Então, quando a gente fala o fim dessa era, a gente está falando
principalmente quando a União Soviética ela começa a se fragmentar, em 1991, e aí o cenário político, econômico, né, geopolítico, digamos assim, ele começa a mudar. A partir daí, por ter deixado de existir o polo socialista e ter ficado só o capitalista, praticamente todos os estados passaram a se integrar no mercado capitalista internacional, né, que a gente sabe que a maioria dos países do mundo hoje ela adotou o sistema capitalista, ocorrendo uma grande abertura das economias nacionais para as redes de computadores e para o sistema financeiro internacional. Houve um enorme desenvolvimento nos meios de transporte e de comunicação, nas viagens e no turismo internacional e nas trocas comerciais entre os países. Essa maior integração mundial teve um reflexo direto na cultura dos povos, né? Tornando o planeta aparentemente menor, com quase todos os seus habitantes se identificando ao assistirem a programas semelhantes na televisão, ao navegarem na internet, ao saberem, né, no mesmo dia o que ocorre em cada região do globo. Quando eu falo dessa questão de da, do reflexo em si da globalização, é que quando a gente fala do aparentemente menor, que é o que está aí nesse tópico, é aquela ideia da compressão espaço-tempo. Por exemplo, eu não preciso viajar do Brasil para a China para participar de uma reunião, né? Fisicamente, sim, mas hoje a tecnologia me possibilita continuar no Brasil e fazer uma adequação de horário e participar por uma videoconferência, numa videochamada, por exemplo. Então, a distância física, ela é enorme, né? Por isso que fala assim, a China está do outro lado do mundo, a Ásia está do outro lado do mundo, sim, quando comparado ao Brasil. Mas quando a gente fala da questão tecnológica, a gente pode estar em tempo real interagindo com o auxílio da tecnologia. Então, por isso que a gente fala o planeta aparentemente menor, né? É por conta da questão tecnológica, tá? E aí a gente tem essa imagem e a gente vê, né? O mundo ele tá na palma da mão, porque basta a gente ter acesso à internet no computador, no notebook, né? No celular, e a gente vai ter a dimensão disso e ter as notícias de forma instantânea, que é o mais importante, porque no passado, quando não existia essa tecnologia, a gente sabia que uma notícia para chegar às vezes demorava 3, 6 meses, 8 meses, né, para ter uma comunicação, porque antes era tudo por cartas, né? Então a tecnologia ela veio para facilitar, agilizar esse processo de comunicação. Então, por essa razão, é comum ouvirmos a expressão de que a Terra se tornou uma aldeia global, né? É nesse sentido, porque a gente pode falar que a globalização está fazendo com que o mundo fique articulado em rede, né? Então, quando a gente fala aí da notícia instantânea, é justamente isso. Aconteceu um fenômeno, com alguns minutos já está sendo transmitido ao vivo pelas emissoras, né? Uma notícia, quando é colocada em algum site, ele pode circular aí nacionalmente ou internacionalmente em questão de minutos, e é essa dinâmica que a gente está falando. Quais são os objetivos da globalização? Então, a globalização ela objetiva o aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política. Só por aí a gente vê a abrangência que é falar em globalização, com o barateamento dos meios de transporte e comunicação entre os países. Então, é um fenômeno ligado à necessidade do sistema capitalista. Isso é um ponto importante de lembrar. Lembra que quando nós falamos do sistema capitalista, né, o modo de é um sistema econômico, né? E aí ele tem algumas características específicas que nós já trabalhamos. Divisão da sociedade em duas classes essenciais, o capitalista e os trabalhadores livres. E falamos que ele tem um tripé que é dito essencial, né, produção, circulação e consumo,
né? E que o capitalista é aquele que vai ter um lucro e vai fazer um investimento. E falou que uma das características dele, que acaba se evidenciando quando eu falo em divisão de classes, é a desigualdade social, daquele que tem em detrimento daquele que não tem. Então, associado a isso, a gente sabe que é uma necessidade do sistema capitalista. Né? Para movimentar a economia tem que ter essa dinâmica, né? De formar uma interdependência que permita maiores mercados para os países centrais, ditos desenvolvidos, cujos mercados internos já estavam paralisados, isto é, que não progrediam. Então, qual é a observação? Apesar de diferentes sociedades e territórios tendem a igualar seus costumes culturais e de consumo, tendo por base quase sempre o padrão ocidental, devido à liderança dos Estados Unidos. Porém, é necessário ressaltar que a globalização ela é seletiva, pois beneficia somente alguns lugares em determinadas sociedades ou grupos sociais. Por isso que hoje a gente pode falar que alguns locais do mundo vivem um processo de exclusão digital. Não é aquela pessoa ali que fica sem internet por umas horas ou que fica sem o celular por um dia. Eu estou falando daquelas pessoas que não têm acesso de forma nenhuma a celular, computador e a internet. Isso que é a exclusão digital. Então, quando a gente fala em globalização, a gente tem que falar também daqueles que estão excluídos dentro do sistema. Isso é um ponto importante. E se está excluído dentro do sistema, qual é o sistema? É o capitalista, né? Porque só se mantém no sistema quem tem, né, um certo poder aquisitivo. Tem que ter algum tipo de renda para comprar sua alimentação, sua vestimenta, né? E, enfim. Então, uma economia globalizada. O mundo atual, ele passou a ter um sistema econômico global ou uma economia globalizada, em que as atividades e os mercados ultrapassam as fronteiras dos estados e se espalham pelo planeta, possibilitado, né, pelo avanço das novas tecnologias. Então, por exemplo, as tecnologias de informação permitem conectar os diferentes lugares de forma rápida, eficiente e econômica, e assim proporcionar a produção e o consumo em escala planetária. Os avanços tecnológicos nos meios de transporte favorecem uma maior velocidade e um menor custo de deslocamento de bens e pessoas. As novas tecnologias de produção tornam possível produzir bens com características similares em diferentes pontos da Terra, com os quais são facilitados seus intercâmbios. Aqui eu coloquei 3 imagens para a gente tentar ver aí, porque na globalização a questão da robótica, por exemplo, é um ponto fundamental. E aí quando eu falo de qualquer modernidade, a gente sabe que nós temos que articular, né, a ciência, a tecnologia, a informação. Por trás de toda inovação técnica tem um aparato ali de cientistas, pessoas que estão estudando, né? Então, até para isso tem essa distinção, né? Porque nos países ricos há um investimento em ciência, em técnica, né, em informação. E tanto é que os grandes polos, né, os produtos tecnológicos de ponta que nós utilizamos vêm desses países desenvolvidos. Então, as principais inovações, de certo modo, estão nesses países, né? Então, a questão da robótica, a questão dos meios de transporte, como o metrô, né, que interliga vários pontos e faz isso numa velocidade, né, boa. E também a questão, por exemplo, da aerofotogrametria, né? Que é, no caso, quando a gente fala de estudo detalhado do espaço, a gente tem que falar desse estudo, dessa ferramenta, né? Que faz a varredura, digamos aí, do espaço geográfico e depois serve, né, para a gente estar fazendo uma análise mais detalhada da realidade, né, de determinados pontos. E aí vai depender de qual é o objeto de estudo aí do pesquisador para a gente levantar os dados. Então, apesar dos benefícios decorridos desse avanço tecnológico, por outro lado, a modernização das estruturas produtivas e de trabalho ocorrida por meio da mecanização e da automação dos processos produtivos tem resultado no desemprego estrutural,
Com a facilidade do uso de máquinas e robôs nas linhas de produção, o emprego de muitas pessoas tornou-se desnecessário, uma vez que somente poucos funcionários podiam operar várias máquinas ao mesmo tempo. Então, quando a gente está falando dessa questão tecnológica, a gente tem que entender que hoje o trabalhador ele também tem que estar atualizado, né? Quando, por exemplo, uma empresa ela faz um trabalho muito manual e ele tem um determinado número de trabalhadores, quando vem a questão tecnológica de uma forma muito, né, acelerada, digamos assim, e eles acabam modernizando um setor, a gente sabe que onde trabalhavam 20 pessoas, podem trabalhar só 10, né? Onde existiam 5 pessoas, pode existir só uma para manusear uma máquina. Então, a gente está falando aí que em alguns pontos, em alguns ramos, em alguns setores, né, um número grande de pessoas tornou-se desnecessário, tá? É só uma observação. Então, as empresas multinacionais e seu papel globalizante. As empresas multinacionais desempenham, né, um papel central na organização da economia globalizada. Essas grandes empresas desenvolvem atividades em escala mundial em busca da obtenção de maiores benefícios. Objetivam realizar suas produções ou atividades em diferentes países ou regiões que sejam mais vantajosos e atrativos, e depois vendem seus produtos em todo o planeta, né? Esse processo é chamado de especialização produtiva e se baseia na implementação de novas tecnologias que permitem essa forma de organização. Um exemplo clássico disso ocorre na fabricação de automóveis. Comumente, as peças desse produto são fabricadas em diferentes lugares, a um custo bastante reduzido e depois incorporadas a ele. Após a incorporação dessas peças, o produto barateado pode ser vendido em diversos países. Comércio internacional, né, aumento dos fluxos. Uma das características da economia globalizada é o aumento do comércio internacional ou, né, dos fluxos comerciais, consequência da nova divisão internacional do trabalho e da especialização produtiva. A maior parte desse comércio é realizada entre as filiais das mesmas empresas multinacionais, né? Dois fatores têm contribuído para o surgimento de outra característica atual da globalização econômica: o aumento dos fluxos de dinheiro ou fluxos financeiros, movimentos de dinheiro entre os lugares do planeta. São eles condições que garantem o giro de capital de um país a outro, sem maiores restrições por parte dos estados, e as novas tecnologias de informação que têm permitido que as bolsas de valores, os bancos e as companhias financeiras sejam mais eficientes e operem de forma permanente e interconectadas em tempo real. Não é difícil concluir que o crescimento do fluxo financeiro internacional facilitou o desenvolvimento das atividades econômicas. Basta notar o aumento generalizado de investimentos externos diretos de empresas que realizam em outros países. E aqui, para finalizar, a gente tem os principais fluxos comerciais no mundo, só para a gente tentar, né, ilustrar como é essa dinâmica. E que dentro desse processo, né, quando a gente fala de fluxo, a gente sabe que tem, digamos, os polos, né, os centros, onde há uma maior movimentação. Então, por esse mapa, a gente consegue ver que está na Europa, o principal polo, digamos assim, né, um atrativo, né, de movimento de ida e vinda. Aparece na América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, uma parte da Ásia, que está relacionada a Japão, China, principalmente, e na América do Sul também aparece o Brasil, em pequena escala. E aparece também os países ali, né, da África, que são aqueles que têm um desenvolvimento econômico diferenciado. Então, aqui a gente consegue ter uma percepção de como são esses fluxos, né, dentro da globalização, principalmente relacionado à questão comercial. Tá bom? Então, na próxima aula a gente continua com mais informações.